A capa do vídeo era doidona e o título era provocativo, mas você clicou. Não se preocupe com a provocação, longe de mim ofender sua fé. A ideia aqui é viajar, vamos viajar, vamos pensar na origem da vida, tá? E o ponto de partida dessa viagem é Galápagos. Espero que isso não te ofenda. Estacionamento das motocas, ponto de táxi, árvorezinha pra sentar, tudo igualzinho ao Brasil, tudo igualzinho. Tem até os vira-lata caramelo da rua, brother. Olha lá, ó. Sem sacanagem. Essas são as Ilhas Galápagos, na costa do Equador. Se você pegar uma trilha dessas, das duas uma, tá? Ou você vai se sentir numa grande aventura, ou então em algum tipo de show, montado e organizado artificialmente por alguém, só para te receber. É que esses bichos, cara, eles ficam parados na beira da trilha, esperando você olhar, esperando você apreciar, esperando você tirar a sua foto. Aí entre os gringos que visitam esse lugar tem uma piada que eles fazem o tempo todo, né? Eles dizem, nossa, mas esses bichos ficam aqui assim, em exposição, esperando nós passarmos. Oh, parece um show. De quando em quando eles olham pro guia de viagens e dizem alguma coisa como, ah, foi você que colocou esse bicho aqui, esperando para eu passar, né? Isso é um trabalho da agência de viagens. Isso está perfeito demais para ser natural. Atenção a essa frase, perfeito demais para ser natural. Poderia ser só mais uma coisinha à toa, dita por um canadense transparente de veias verdes, mas não, cara, tem muita coisa embutida dentro dessa frase. Perfeito demais para ser natural. Pensa nisso, quer dizer que só o que nós fazemos, só o que o Homo sapiens faz é que é digno da perfeição? É isso? É, acho que é isso sim. Olha, não parece lá uma visão muito humilde do nosso papel desse mundão, né? Essa maneira de pensar, ela tá enraizada na cultura de um jeito muito forte. O que nós fazemos é perfeito, em oposição à natureza, que faz coisas muito hostis à presença da nossa espécie. Então só tem um jeito, né? A natureza é inóspita, é hostil, então ela precisa ser subjugada para dar lugar às perfeições que a nossa espécie cria. Olha, durante a maior parte da história da humanidade, a gente enxergou a natureza desse jeito, né? Precisamos dominá-la. No mato é tudo muito perigoso. Não, vamos inventar aqui uma sofisticada megalópole. Aí o que acontece? No mato, onde tudo era perigoso, você poderia morrer comido por um tigre, sei lá. Mas agora tudo mudou. Nessa megalópole, tão segura, alguém pode te matar para levar teu celular. Culpa da desigualdade, né? Alguma coisa de muito errado o Homo sapiens fez. Talvez o erro tenha sido a gente se considerar uma espécie completamente apartada, separada da natureza. Porque tem os outros bichos e tem a gente. Opa! Ser humano é ser de outra categoria. A gente pode fazer o que a gente quiser. E a gente faz, né? A gente quer erguer cidade para daí derrubar a cidade. Por quê? A gente quer deixar alguns entre nós na miséria. Aí eu sei por quê, né? É para explorar os miseráveis mais e melhor. Será que ninguém se sente mal com isso? A gente não quer apenas predar. Não, agora a gente quer impor sofrimento à presa. Como é que a coisa foi chegar nesse ponto? Que indústria é essa, porra? A gente quer queimar a pata dessa onça. Vocês estão malucos? Olha o esplendor desse animal. A gente quer respirar fumaça e é ridiculamente primitivo queimar o que quer que seja como combustível. Como é que a gente ainda tá nessa? A gente quer exterminar uma cultura para fazer valer a outra. Não é só malvadeza, é burrice. De onde é que veio tanta burrice? A gente quer botar fogo no oceano e a gente consegue. Como? Eu não queria ter essas dúvidas. Tem horas que eu só queria 1 minuto de silêncio. E aí, paz. Eu preciso te pedir desculpas porque nada nesse vídeo tá fazendo muito sentido. Eu devia estar te contando uma história sobre Galápagos. Eu vou fazer isso agora, prometo. As Ilhas Galápagos são habitadas por essas tartarugas imensas. Em cada ilha elas são diferentes. A forma do casco muda, o comprimento do pescoço muda, muita coisa muda. Darwin explica isso, hein? Eu não. O que me interessa aqui é que dizem que essas são algumas das criaturas mais gostosas do mundo. Durante séculos, desbravadores, marinheiros e piratas aguardaram ansiosos o momento de navegar pelo arquipélago só para levar algumas dessas tartarugas aqui para comer na viagem. Dizem que quando os homens do mar chegavam em Galápagos com muita sede, eles até bebiam o sangue das tartarugas. Não parece bonito, mas eles faziam coisa até pior, né?
Aliás, a violência contra a tartaruga é uma coisa que acontece até hoje e a gente tem que denunciar. Aí claro que deu merda, né? Essas tartarugas encontraram nos seres humanos os predadores que elas nunca tiveram nas ilhas, né? E os biomas também foram degradados. As espécies foram sumindo. E aí tinha uma determinada espécie de tartaruga lá, na qual havia muito interesse. Os cientistas sabiam que essa espécie estava para desaparecer e aí trabalharam muito para preservar, né? Só que em dado momento, rapaz, só sobrou uma tartaruga dessa espécie aí. O nome dela? Jorginho, George. Tentaram de tudo para fazer o tal do George transar lá com uma fêmea, ainda que de outra espécie, né? Tentaram de tudo mesmo. Olha, chegaram ao ponto em que cientista aí teve que masturbar a tartaruga. Sem sacanagem, não adiantou, né? A tartaruga George, chama Lonesome George, né? O George solitário, faleceu em 2012. Eu tô te contando tudo isso porque normalmente se pensa em Galápagos na hora de falar da origem da vida e não do final dela. Acontece que a história dessa tartaruga mostra pra gente que nenhuma espécie tem lugar garantido nesse planeta. Não, é muito fácil alcançar o objetivo da autoextinção. Mas o que interessa mesmo é o destino dessa tartaruga. Hoje, George está embalsamado numa sala fechada e gringos pagam ingresso para olhar para essa tartaruga e contar histórias e piadas sobre o quão broxa essa tartaruga foi. E eu acho que a gente devia fazer a mesma coisa com o Bolsonaro. Imbrochável, 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 imbrochável. Tá faltando foco nesse vídeo. Vamos tentar dar um jeito nisso. Vamos voltar a falar de Galápagos aqui. Quem fez a fama de Galápagos foi Charles Darwin, disso você sabe. Darwin era um playboy inglês, que só foi parar em Galápagos porque foi fazer companhia num navio para um capitão que estava meio deprimido e solitário lá. Essa história tá fodamente contada nesse vídeo aqui, ó. Darwin, melhor playboy. Roteiro do Everton, fodástico. Olha, eu não tô aqui para discutir a biografia do Darwin, muito menos para discutir a validade da evolução das espécies. A seleção natural, que se chama de fato autoevidente, não tem mais margem para discutir ou contestar. Só que isso é um problema, né? Porque a humanidade passou a maior parte dos milênios inventando história, criando mitos para explicar a vida. E as ideias do Darwin vão justamente aí nesse ponto nevrálgico da cultura, que é o mito da criação. Cada cultura, cada tradição inventou um mito da criação e se apoiou nesse mito, se enraizou nesse mito. Quando você diz para um cristão do século XIX que Adão não existiu, ele surta, porque você tirou dele essa origem, tirou dele essa segurança existencial e substituiu isso por uma dúvida cruel e dolorosa. Porra, se eu não descendo do Adão, de onde é que eu vim, cara? Tá maluco? É por isso que tanta gente se vê obrigada a contrariar a ciência. A ciência não tá nem aí para aquela crença confortável que mantém a tua cabeça no lugar. A ciência não tem compromisso nenhum com o seu conforto existencial. Pelo contrário, o método científico é o melhor método para acumular dúvidas angustiantes. Dúvidas que vão criar todo tipo de dificuldade, especialmente para você que quer achar sentido na sua existência. Dúvidas que potencialmente lhe provocarão dor e sofrimento. Muito obrigado, meu santo, pelo método científico. Dito isso, é preciso reconhecer que nem Darwin e nem ninguém poderia tirar a importância dos mitos da criação. São mitos? Ok, claro que são, mas têm simbologias muito poderosas que não devem ser descartadas jamais, nem pelo mais militante dos ateus. Não tem jeito, continua sendo sagrado. Opa, agora a gente está chegando em algum lugar. Então não dá para interpretar os mitos da criação de maneira literal. Não dá. Não dá sem ignorar a ciência. Ignorar significa ser ignorante. Mas assim, ainda dá para tirar algum valor simbólico desses mitos, né? Que valor simbólico, que significado? Depende da interpretação. E uma interpretação da qual eu gosto muito é a do infelizmente paranaense
Paulo Leminski. O Leminski diz que o fruto proibido, aquela coisa pecaminosa, aquela coisa que tirou a gente do paraíso, aquele erro primordial foi a separação do trabalho, foi a especialização. Porque até então, todo ser humano fazia a mesma coisa. Quando a gente começa a dividir as tarefas, olha, esse caça, aquele tira o couro. Tem um terceiro que cozinha. Quando a gente começa a dividir as tarefas, a gente se afasta da natureza, que era esse paraíso, e começa a construir a civilização, que é qualquer outra coisa, menos o paraíso. A cronologia é longa, mas o que começa com essa inocente divisão do trabalho termina com um expediente de 14 horas numa fábrica insalubre. Capitalismo! Olha, é complicada a ideia do Leminski, viu? Vamos ler. O melhor que a gente faz é ler. Escravos e senhores, nobres e servos, patrões e empregados, técnicos e operários. Nada distingue mais o homem dos animais do que a divisão do trabalho. Nossa grande força e também a fonte de nossas fraquezas. Foi através da divisão do trabalho que o homem multiplicou seus poderes sobre a natureza numa velocidade fantástica. Há apenas 30 mil anos, tudo o que tínhamos para enfrentar a hostilidade do meio ambiente eram armas de pau, pedra e osso, e vestimentas de peles de animais. Nesse prazo biologicamente curtíssimo, saltamos da lança de madeira para o computador, a eletricidade, a engenharia genética e a energia nuclear. Isso só foi possível porque o homem, em todas as latitudes, especializou determinados grupos da sociedade em tarefas específicas. Qualquer tigre sabe fazer o que qualquer tigre faz, e nada além disso. Todo tigre é o inteiro. Nós somos fragmentados. Uns plantam, outros vendem, uns mandam, outros obedecem. Uns celebram cerimônias aos deuses, outros carregam pedras para erguer pirâmides, templos e catedrais. Quem não vê que a dicotomia mente e corpo é uma projeção e uma decorrência da divisão do trabalho, a divisão interiorizada em nós. A mente é uma metáfora da classe dirigente servida pelo corpo. A divisão do trabalho é o verdadeiro pecado original, aquele que nos expulsa do paraíso e nos lança na grande aventura da vida e do mundo. A serpente surge, Eva colhe o fruto proibido, Adão o come. Integrar mente e corpo é voltar ao paraíso, que só conseguimos experimentar em momentos privilegiados. Em pessoas desintegradas, o paraíso também é vivido, sob a forma de fragmento. Um dos momentos mais radicais da divisão do trabalho está na separação entre trabalho braçal e intelectual. Essa divisão começa no mundo religioso. Sacerdotes e agricultores, monges e guerreiros, padres e fiéis são um modelo remoto da atual divisão entre técnicos e teóricos diante da mão de obra. E certas práticas religiosas, como o jejum, a castidade, o silêncio e a busca do desconforto físico, concorreram poderosamente para acelerar a cisão entre corpo e mente. Não seria exagero imaginar que a noção de alma tenha nascido dessas práticas, onde o corpo é tratado como o inimigo. Uma fera que deve ser domada, humilhada e reduzida a ser uma montaria dócil sob as rédeas do espírito. No século passado, quando começa a se estender o manto industrial de hoje, aparece a figura do intelectual, o homem-mente por excelência, vivendo apenas na atmosfera rarefeita do mundo das ideias, com o intelectual, seus afins, o técnico, o especialista, o pensador. Entre um corpo e uma mente, 1000 anos-luz de vazio, onde se criam monstros e demônios, duendes e neuroses. Os demônios se chamavam Lúcifer, Belzebu, Asmodeu, Belial. Hoje chamam-se neurose, paranoia, esquizofrenia, mania, ansiedade. É perigoso separar aquilo que, por natureza, é uno e inteiro. Se você não estiver entendendo nada, não tem problema. Essa é a condição humana. A gente não sabe de onde a gente veio, a gente não sabe para onde a gente vai, e entre as duas coisas, cá estamos nós, sem saber o que fazer com as nossas vidas. Só tem uma coisa pior que a condição humana, que é a condição de não saber nada. Pior do que isso, só a condição divina, a condição de saber de tudo. A
condição humana é aterrorizante, sem dúvida. Bilhões de almas à deriva num planeta qualquer, de uma galáxia qualquer, todos pendurados num grãozinho pequeno e frágil que viaja solitário por um universo vazio. Como é ruim saber tão pouco. Só uma coisa seria pior: saber de tudo. A onisciência é o maior terror de todos. Onisciência é deter todo o saber, saber tudo que seja cognoscível e incognoscível, incluindo possibilidades, pensamentos, sentimentos, vida, passado, presente, futuro e todo o universo. Para pensar nisso. Deus não apenas sabe de tudo, como sente tudo que cada criatura dessa terra já sentiu, sente ou sentirá. Você imaginou a carga de informação e sensação que Deus tem que suportar? Você já imaginou o que é sentir a dor por trás de cada rio de sangue que já correu pela história da humanidade? Você já imaginou o que é sentir toda a humilhação de todos os escravizados? Você já imaginou o que é sentir a angústia do momento final de cada mártir? Você já imaginou o que é sentir a fome de cada vítima da ganância humana? Você já imaginou o que é sentir tudo isso e ao mesmo tempo? Porque não é só isso. A maldição da onisciência deve ser de uma cacofonia insuportável. É claro que nem tudo que Deus ouve, vê e sente é ruim, mas tenta imaginar o barulho e a confusão. Num instante ele está sentindo a alegria da Gabriela, que acaba de estrear seu lookinho novo da Shine. Acontece que nesse mesmo instante a menina pastora tá lá gritando e ele ouve. Pai da eternidade! É príncipe da paz! Aleluia, glória a Deus! Enquanto ouve a prece da menina pastora, Deus sente a alegria da Vitória, que aprendeu a dar seus primeiros passos. Ah, isso seria sublime se ao mesmo tempo Deus não estivesse sentindo a dor da Amanda, que teve o coração partido por um idiota que nem valia a pena. Mas não dá pra concentrar na Amanda porque Deus também sente o medo da Adelaide, que tá escondida pra não apanhar do monstro que um dia ela chamou de marido. É muita violência, é muito sério, mas para tudo. Para tudo porque o pastor Paulo Roberto tá chamando. Eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer e enquanto Deus faz machucurucuru com o pastor, Deus também sente o encantamento desse jovem casal, a Marcinha e o Flávio. Eles ainda não sabem, mas estão vivendo o melhor momento das vidas deles. Anos depois, a filha da Marcinha vê a praia pela primeira vez. Só que Deus sente isso já, porque Deus está além do tempo e para ele só tem o agora. E agora para Deus é toda hora, e toda hora tem alguém chamando. São 9 horas da manhã e eles não estão bêbados. É o Espírito Santo de Deus. É muito barulho, mal dá pra se concentrar na gratidão do Kleber, que acabou de ver a mãe se curar de um câncer. Kleber? Não, pera. Estão usando o nome de Deus agora para propagar racismo e homofobia? É isso aí mesmo. A Igreja de Jesus Cristo não levanta a placa de filho da de negro nenhum. Não levanta a placa de filho da de político. E não levanta a placa de filho da de viado. Aí já é demais. É por ter que eu vi essas e outras que a onisciência é uma maldição. Você consegue imaginar toda essa confusão, todo esse barulho, todos esses berros e todos os tambores? Tudo ao mesmo tempo. Isso é onisciência, isso é ser Deus. E eu tenho pena desse Deus. Se eu tivesse no lugar dele, ia ser tudo diferente. E tudo que eu ia querer seria um pouco de silêncio. E aí... Pera... Agora acabou. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final e não me deixar sozinho com os meus questionamentos existenciais. Tudo que eu tenho são vocês, estranhos da internet. E a vocês eu me declaro. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Para continuar fazendo conteúdo e quem sabe expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.